Mãe, olha, sinceramente eu acho uma pena ter que fazer todos vocês escutarem eu, mesmo depois do que já aconteceu. Mas eu preciso desabafar com você uma coisa que eu nunca consegui. Olha, eu não quero te deixar com raiva. Eu sinto que toda vez que eu tentava desabafar com você o que as suas decisões tinham feito na minha vida, você me colocava como a vilã sempre. Mas eu nunca fui de fazer isso. Meu intuito não era falar, olha, você tá errada pra caralho. O meu intuito era sempre falar, isso me machucou e eu preciso de ajuda por causa disso. Mas eu nunca consegui conversar com você. Nem quando a gente conversava de verdade, você tava ali. Dava pra sentir a desconexão. Eu acho que você nunca quis, de verdade, ter uma filha como eu. Sinceramente, eu acho que você gostava da ideia de ter filhos, mas quando via a realidade de ter um, você não era muito fã da ideia. E olha, eu compreendo pra caralho. Nisso eu não julgo você, mãe, porque eu já passei por situações da vida também sozinha que algumas escolhas que eu tinha feito pra minha vida estavam me incomodando, mas eu não conseguia reverter aquilo, porque senão eu ia ser muito filha da puta. Então eu só fiquei de um jeito arrogante mesmo. E aí eu comecei a te entender. Eu sei que a sua vida foi difícil pra caralho desde da sua infância, adolescência. Eu sei que a sua mãe era muito dura também. Eu sei que a minha avó era dura, por mais que eu nunca tenha conhecido ela. Eu sempre escuto histórias ruins sobre você, mãe. Toda a nossa família sempre tem histórias ruins pra me falar sobre você. E o engraçado é que a única pessoa que estava convivendo com você desde a infância era apenas eu. Quando você se separou do meu pai, você separou os filhos, no caso eu fiquei com você, o meu irmão ficou com meu pai. Você tomou essa decisão no puro impulso, né? Eu fico pensando se tivesse sido ao contrário. Se meu irmão tivesse ido com você e eu tivesse ido com meu pai. Olha, provavelmente eu seria muito melhor de vida. Porque o que derrubou meu irmão foi a burrice e a procrastinação. Eu nunca fui burra e nunca procrastinei. Mesmo com a sua ausência em todos os meus dias. Então, acho que se fosse colocar na balança hoje, o meu irmão estaria com depressão e com sérios problemas psicológicos e eu seria desempregada. Mas mesmo assim, eu acho que eu seria feliz. Eu acho que meu irmão é feliz, eu não sei. Tem tantas coisas que eu gostaria de te dizer, mas o escudo que fica na sua cara não deixa. Eu não tô mais aqui, mas pelo menos eu vou ter a oportunidade de falar isso pra você. Olha, ao longo da vida eu te acompanhei como se você fosse um exemplo. Todo mundo falava mal de você e eu sempre julgava as pessoas que estavam falando mal de você. Eu sempre fui sua protetora até o fim. Você não foi a melhor escolha para os homens que você colocava na nossa casa. Todos eles te agrediam. Você tem noção disso? Todos os homens que você colocou na nossa casa te agrediam. Era sempre um ciclo, sempre se repetia. E eu lembro de cada vez, cada momento. Eu lembro de cada sensação que eu senti. E em cada uma das vezes que algum deles colocou a mão em você na minha frente. Eu quero que você saiba disso, porque isso me machuca até hoje.
Eu lembro a primeira vez que eu te vi sendo agredida, mãe. Eu era pequena, a gente tava na casa da Cláudia, lá em Manaus. E você tava bebendo pra caramba, e o Josélio, seu namorado na época, tava pedindo pra você parar de beber. E eu não sei o porquê vocês estavam brigando de birra um com o outro, eu só sei que eu era só uma criança. Eu tava querendo assistir Madagascar no quarto da Cláudia. E aí eu saio do quarto porque o filme tinha acabado e vejo aquela cena. Ele pedindo pra você não beber mais nenhum copo e você colocou aquele copo de vidro na sua boca e ele levantou e empurrou o copo de vidro contra a sua boca e você caiu da cadeira. Eu comecei a chorar, lembra? Eu comecei a espernear, eu comecei a gritar, porque eu tava com medo dele. E você falava pra mim, vai ficar tudo bem, tá tudo bem, mamãe não se machucou não. Eu me machuquei. Eu me machuquei. Eu lembro de cada detalhe. Se eu fosse falar cada um deles aqui, eu tenho certeza que você ficaria umas 5 horas aqui escutando. Eu nunca esqueci de nenhum. Eu nunca esqueci de você correndo no meio dos matos descalça pra pegar uma pedra pra jogar no vidro do carro do Josélio porque ele tava falando muita merda com você. Aí vocês se atracaram no chão e eu tava com a cachorra no colo e comecei a bater nas costas dele porque eu tava com medo dele fazer alguma coisa com você. Eu lembro de quando ele pegou o seu celular e viu mensagens que não queria ver, pegou uma faca de noite e eu apareci sonâmbula. Magicamente eu apareci sonâmbula na frente dele quando ele tava entrando no seu quarto pra fazer alguma coisa. Eu lembro de cada detalhe, mãe. Cada detalhe eu lembro. Eu lembro de cada detalhe da época que a gente veio pra Natal também. Outro trauma. Eu lembro do seu aniversário. Que o Robinho, seu namorado na época, tava começando a fazer muita merda também. E aí ele ficou com ciúmes do cantor e agrediu você. E aí você ficou com medo. A gente andou até em casa, você tava preparando suas coisas e todo mundo preocupado com você porque a gente ia pro hotel. Lembra toda vez que você era agredida e que tinha muita briga em casa, você fugia comigo? Você me levava em shoppings, você me levava pra hotéis. A gente podia ter passado muito tempo felizes nesse tempinho que a gente ficava junta quando você queria fugir dele. Mas você me via só como um suporte. Acho que você me via só como uma coisa pra falar. Eu acho que não tô sozinha. Você me usava como desculpa. Eu tô com a minha filha aqui, mas você nunca se importava comigo de verdade. Você nunca parou pra conversar comigo. Você nunca chegou e perguntou, você tá bem? Eu não sei se você sentia vergonha da situação que você tava. Eu não sei se você não é boa com palavras. Eu só sei que você poderia ter feito alguma coisa. Assim como eu poderia ter feito também. Eu lembro de quando eu chamei a polícia. E aí chegou um boletim de ocorrência lá em casa. E você ficou com muita raiva de mim. Eu lembro de tudo. Eu lembro da garrafada que ele te deu no meio da rua. As ameaças de morte. E olha, falando a verdade, quando eu era adolescente, eu desenvolvi uma síndrome. Você sabe muito bem disso. Eu queria chamar a atenção a todo custo. Não de ninguém, sua. Eu descobri na minha adolescência que eu adorava furtar pequenas coisas. A sensação de adrenalina que eu sentia era incrível e fazia com que todo o sentimento ruim que eu tava sentindo a respeito de você ser agredida ia embora. E aí eu comecei a usar aquilo pra me agradar. Comecei a roubar pequenas coisas, chocolates,
canetas. E a sensação de alívio imediato vinha. E aí, passou 1 mês, 2 meses e, de repente, eu era cleptomaníaca. Na adolescência, tá? Eu tinha o quê? 13 anos de idade, mãe? E aí, toda vez que eu te via apanhando, que acontecia alguma coisa, eu ia lá, pegava dinheiro, saía e ia descontar. É como se fosse um bêbado, bebendo para esquecer os problemas. Um fumante, viciado em nicotina. A cada tragada era alguma coisa que eu roubava, para você ter uma base. E no final do dia eu tava medicada, do meu jeito. Eu tava tranquila. E eu pensei em parar com isso. Eu mesma me toquei, comecei a ficar quieta. E olha, se você fosse uma das mães que mais prestasse atenção nos filhos, você ia perceber que tinha muitas coisas novas no meu quarto. Você via tudo aquilo, mas você devia falar alguma coisa, né? Você ficou quieta todas as vezes que você via algo estranho, estranhamente caro no meu quarto de repente, né? Isso se chama irresponsabilidade, mãe. E aí, eu lembro que no Dia das Mães a gente tinha viajado pra João Pessoa. No Dia das Mães. E aí, você tinha combinado de ir no shopping comigo no Dia das Mães pra gente passar um dia juntas. Um dia só nosso. Era o que eu mais estava precisando naquele tempo. E aí você começou a beber horas antes da gente sair. E aí quando eu tava pronta, você falou: pega esse dinheiro e vai comprar o meu presente, que eu vou continuar bebendo aqui com a Silvia. Eu ainda olhei pra você e perguntei: é sério? E você falou: compra alguma coisa pra mim, você me deu dinheiro. Eu era só uma adolescente, mãe, e você deixou eu sair pro shopping sozinha em uma cidade que eu nem conhecia. É tenso demais. Você sabia que o Uber naquele dia tava tentando me assediar? Eu nunca contei isso pra você, né? Mas eu sempre fui forte o suficiente pra saber me livrar dessas pequenas coisas. Cheguei no shopping, vi um evento do Dia das Mães e um monte de crianças com rosas na mão que estavam distribuindo na praça de alimentação. Aquilo foi o ápice pra mim. Eu fiquei com muita raiva de você. E fiquei triste ao mesmo tempo. Mas o que eu podia fazer? Eu ia roubar. Comecei a roubar pra caralho. E eu tava roubando como se eu fosse uma viciada. Viciada mesmo. Eu tava com tanta raiva que eu tava cega. Eu tava pegando as coisas e não tava nem escondendo. Eu tava tipo... alguém me para, por favor. Era como eu tava. E aí eu roubei muita coisa. E aí eu saí da loja. E aí eu me arrependi 5 minutos depois. E aí eu ia voltar pra loja pra devolver tudo que eu tinha pegado, mas surpresa! O guarda já tinha visto tudo antes. Antes mesmo de eu voltar pra loja, ele pegou no meu braço e falou: me acompanhe. Aquela foi uma sensação nova, ter gente te dando atenção. Mas eu acho que não era o tipo de atenção que eu queria. Eles me colocaram dentro de um quarto. E aí eu fiquei lá. E eu lembro que o moço me deu um tapa na cara. E falou que era pra ligar pra você. Eu liguei pra você. O policial pegou o telefone da minha mão e falou por mim. E aí desligou, você já tava a caminho. Com a minha avó. E eu lembro do policial falando: que ótimo Dia das Mães você vai dar pra sua mãe, né? E aí eu só dei um sorrisinho e fiquei quieta. Depois daquilo eu tinha certeza que eu ia ter sua atenção. Depois daquilo eu ia ter certeza que você ia olhar pra mim e falar: ela tá precisando de ajuda. E aí você chegou e mudou tudo que eu tinha pensado. Você me olhava com julgamento. Você me olhava como se eu fosse um monstro. Quando a gente estava voltando,
Você me xingou tanto. Você falou, como é que eu vou ter uma pessoa ladrona na minha casa? O que que o Robinho vai pensar quando a gente estiver fechando os caixas da loja? Eu nunca liguei pro que o Robinho pensava. Eu acho que você ligava, né? Todas as vezes que ele te bateu, que ele te ameaçou de morte, que ele te agrediu, que ele tirou sangue de você. Principalmente todas as vezes que ele te traumatizou, mãe. Porque todas as vezes que você ficava traumatizada, eu ficava o dobro. Eu esperei você me colocar numa terapia depois disso tudo. Mas não, você não colocou. Você tirou o meu celular. Eu tava precisando de ajuda e de atenção e você tirou a única coisa que me supria da necessidade de ter uma mãe presente. O meu celular. E a terapia nada. Eu sempre tirei muitas notas altas na escola. Você nunca se importou com isso. Sua única preocupação era eu passar de ano. E mesmo quando eu passava, você ainda não estava nem aí. Eu sempre fui muito inteligente. Muito mesmo. Sempre fiz os melhores trabalhos, as melhores apresentações. Sempre debati melhor que muitas pessoas da minha sala, mas eu nunca fui a melhor. Não pra você. Eu lembro que você sempre ficou quieta quando eu falava que tirava nota boa. Mas a única vez que eu tive um deslize e fiquei em recuperação em uma matéria por causa de meio ponto, você me julgou tanto. E você fez eu ter várias crises de ansiedade durante a noite com medo de eu passar ou não, porque passar de ano nem era o mais importante, passar e ser reconhecida era. Mas isso nunca aconteceu. Quando eu comecei a me cortar pela primeira vez, ali eu já estava totalmente compreendida que eu estava com depressão. Eu acho que eu estava com uns 15 ou 16 anos de idade naquele tempo. Eu estava passando por tanta coisa sozinha que eu não podia falar com ninguém, porque eu não tinha amigos, não tinha família e não tinha terapia, né? Quando eu me cortei pela primeira vez, você me julgou tanto. Você brigou comigo. E logo depois eu realmente esperei uma terapia, mãe. Mas isso não aconteceu. Quando você terminou com o Robinho, meu último padrasto, e a gente ficou uns 3 dias dormindo na casa de estranhos e andando com nossas coisas com carro e com caminhão atrás, eu tava feliz. Eu senti que a gente tava recomeçando, entendeu? Eu senti que finalmente a gente ia viver uma vida sem agressões, sem traumas, só comigo e com você. Tomar café da manhã juntas, almoçar juntas, fazer o jantar juntas. Eu achei que realmente eu ia ter uma mãe depois daquilo. Eu sei que é difícil, a sua vida é difícil. A vida de todo mundo é difícil, então eu sei que você tem seus problemas. Eu sei que você rala muito pra ter algo também. Mas é uma questão, né, mãe? É realmente uma questão. Eu lembro de quando a gente tava indo a caminho do nosso apartamento. A gente finalmente tinha conseguido alugar um apartamento, lembra? A gente saiu do apartamento do seu amigo que a gente tava ficando, pegou nossas coisas e foi a caminho do novo apartamento. Você colocou a sua cama no seu quarto e foi dormir. Lembra? E você falou, deixa que a gente pega o restante das coisas do caminhão e do carro amanhã.
Eu tava tão ansiosa pra começar uma vida com você, mãe. Uma vida nova. Você dormiu e quando você acordou, todas as coisas estavam no lugar. Eu tinha montado até a árvore de Natal. Lembra? Coloquei o tapete, coloquei o sofá. Eu tinha feito tudo. Eu só não tinha montado os móveis porque eu não sabia fazer aquilo ainda. Eu tava realmente ansiosa. E a gente viveu uma vida boa durante uns 3 meses. E aí você mudou tudo. A partir do momento que você me acordou, Imagina pra uma pessoa como eu dormir e... Na verdade, eu vou falar uma coisa que eu esqueci. Eu sei exatamente o que você fez. Você nunca me chama pra sair. E aí, numa noite, você me chama pra ir numa cafeteria. A gente foi, eu adorei. A gente tirou uma foto no espelho. A gente gravou um TikTok antes de sair. A gente pediu uma tapioca, café. E depois a gente voltou pra casa. Eu dormi. E assim que eu acordei, você me acorda dizendo que você ia morar em Manaus. Você literalmente me acordou dizendo que ia morar em Manaus. E que o seu voo já estava comprado. A gente decide montar uma vida juntas e do nada você decide jogar tudo isso por água abaixo. Aquela era a sua decisão ou era minha? Você chegou a me falar se era aquilo que eu queria? Você me perguntou isso? Você saiu do quarto e eu fiquei processando aquela informação. E aí eu pensei em todas as vezes que eu te segui. Todas as vezes que eu acatei. E em tudo que me resultou. Eu pensei na gente saindo de João Pessoa. Eu pensei na gente saindo de Boa Vista. Da gente saindo de São Mamed. Eu pensei na gente saindo de Feira de Santana. Eu pensei na gente saindo de Manaus. Eu pensei na gente saindo de Manacapuru. Eu pensei da gente saindo da chácara. Todos esses lugares são lugares que eu queria recomeçar a vida com você quando a gente chegou. Mas você mudou de decisão do nada e a gente foi pra um canto novo. Em todos os períodos que a gente ficou nesses cantos novos, eu fiz amigos, desfiz amigos, tentei estabelecer laços, não consegui. A única coisa que realmente me sobrou de tudo aquilo são os traumas que eu passei. Eu sempre fui uma criança muito solitária. Você nunca percebeu? Eu nunca tive amigos de verdade. Eu sempre tive problemas de verdade. Com a sua ausência, eu aprendi a fazer tudo o que uma criança não saberia fazer. Não com 4 anos de idade. Eu aprendi coisas erradas, eu aprendi coisas certas, mas uma coisa eu realmente aprendi. Eu aprendi a me virar sem você muito cedo. Muito cedo. Eu me tornei exatamente a mulher que eu queria me tornar mãe. Mas não foi por sua causa. Olha, eu te amo, mas eu usei você exatamente pra ir ao contrário do que eu queria. Eu te usei como exemplo pra não ser. Entende? E aí, depois de tanto pensar na sua enorme decisão de se mudar pra Manaus, eu pensei, chorei, e aí eu cheguei pra você e falei, eu não vou. Eu vou ficar aqui, mãe. Eu vou ficar aqui em Natal. E eu acho que você realmente ficou surpresa com aquilo, porque você sempre achou que eu era um sanguessuga ou algo do tipo, não é? Eu lembro exatamente do que você me falou. Você tem certeza? Você vai ter que ser pé no chão. Aí eu falei, sim, eu vou ser. Eu falei, eu vou ser. Só que eu não sabia o que eu tava fazendo, mãe. Eu não sabia o que eu tava fazendo. Mas graças a Deus que eu fiz aquilo. E graças a Deus que eu falei que ia ficar, mãe. A
partir do momento que você desceu as escadas com as suas malas e foi embora, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer na minha vida? A única pessoa que eu me importava era você. Eu vivia para te proteger. O meu dever era te proteger desde pequena. Eu não dormia enquanto você não estava dormindo porque eu tinha medo do meu padrasto chegar e fazer alguma coisa com você. Eu faltava aula só para ter certeza que ele não ia acordar e ia te bater. Lembra? Eu era tão protetora e de repente tudo aquilo que eu lutei para proteger estava indo embora e me deixando. No momento que eu mais precisava de você, você foi embora. Você compreende? No momento que eu mais precisava de você, você foi embora. Naquele momento, eu me senti como se eu tivesse morta. Quando eu voltei pra cima e vi a casa em silêncio, eu evitava tanto entrar no seu quarto, mãe. Eu evitava tanto. Às vezes eu sentia que se eu não entrasse no seu quarto e ficasse quieta na sala, era como se você estivesse no seu quarto e eu não me sentia tão sozinha. Ali eu realmente conhecia a minha depressão. Eu não conseguia comer, eu não conseguia fazer nada de produtivo. Eu só conseguia processar o trauma. Mas aí tudo foi dando certo. Você colocou a minha amiga Bruna pra morar comigo, eu conheci novas pessoas, conheci amigos, fui começando a sair, me relacionei, fui traída, conheci meu namorado, Rafael, e aí tudo foi entrando no eixo. Tive problemas com a minha amiga Bruna, a gente não começou mais a morar sozinha, mas eu tinha o amor da minha vida ao meu lado. O Rafael foi uma das melhores coisas que me aconteceu depois da decisão que eu tomei de ficar em Natal. Se eu não tivesse tomado aquela decisão, mãe, eu nunca teria conhecido o amor da minha vida, e é por isso que, em parte, eu te agradeço. Eu te agradeço por ter sido irresponsável, eu te agradeço por cada trauma, às vezes, porque se você não tivesse feito isso, e eu não tivesse tomado aquela decisão, eu não teria conhecido o Rafael. E aí, depois de um tempo, eu fui te visitar, lembra? Fui pra sua festa de aniversário, gastei mais de R$2.000. Fazer uma surpresa de repente em Manaus, aparecer de surpresa no meio do seu aniversário. Você adorou aquela surpresa, mas não o suficiente pra me dar atenção. Os 3 dias que eu fiquei em Manaus, eu pensei que a gente ia ficar grudada. Não foi bem o que aconteceu. Eu tive que sair pro shopping com minhas primas. Com minha prima, na verdade, e os amigos dela que eram muito menores do que eu. E aí a sensação de ser deixada de lado novamente voltou. Eu ali e você ali bebendo. Era sempre assim, mãe. Sempre assim. Você veio me visitar muitas vezes, né? Pra não falar o contrário. E a única vez que você veio na minha casa me visitar, eu tinha preparado uma reserva na pizzaria, numa cafeteria, porque além de te ver, que era muito importante, eu tinha batido 100.000 seguidores no Instagram. Na cafeteria, você não olhou pra mim nem um pouco. Você ficou de cara fechada e a gente não conseguiu fechar nenhum assunto. A única coisa que aquele dia me rendeu foi uma foto de um bolo que tava escrito 100.000 em cima. Depois da cafeteria, a gente foi pra pizzaria que eu tinha feito reserva. Novamente, você ficou com a cara fechada o tempo todo. E aí você me falou: eu vou falar a verdade. Erinaldo não tá gostando daqui. Erinaldo é o seu namorado atual, né? E tudo que eu tava pensando naquele momento é: foda-se que esse cara não tá gostando daqui. A minha mãe é você e você viajou aqui pra me ver. Mas o meu erro sempre foi achar que você pensava igual. Você acabou comigo quando você falou que você ia embora, no caso. Você disse que ia sair, ia procurar um bar no meio da rua pra seu marido assistir o jogo e você ficar lá, tipo uma boneca,
Você sempre deu atenção mais pros seus namorados do que pra mim, mãe. Isso foi um fato. Você pode falar, mas eu tava fazendo de tudo pra dar as coisas pra você. Eu concordo com isso. Eu não tiro o seu valor. Mas olha, dar as coisas não significa ser presente. Significa que você tá tentando comprar alguma coisa. E você tava sempre tentando comprar a sua falta de presença na minha vida. Esse é um fato, mãe. Eu não quero que você se sinta culpada pelo que aconteceu comigo. Eu realmente quero que você só faz o que eu te pedi. Tenta imaginar. Vê todos os problemas, todas as coisinhas que já aconteceram comigo que te levaram a ter dor de cabeça. Cada situação na escola, cada briga, cada birra, cada coisa estranha que eu fiz pra chamar a tua atenção. Lembra? Lembra desses momentos e na tua lembrança tenta imaginar como o meu rosto tava. E aí você vai ver o rosto de quem tava tentando pedir ajuda o tempo todo, sabe? Era só perceber. Se você tiver mais filhos, seja presente, por favor. Eu sempre te amei, até quando eu não precisava amar. Até quando não era pra eu amar. Estranha pra caralho a nossa relação, hein, mãe?